Em alguns países, os vulcões, eles são bem marcantes assim para a população, eles causam danos na população em vilarejos e tudo mais, destruindo casas. Então, o vulcão, quando ele é um fenômeno bem destrutivo, assim, quando ele tem esse tipo de ação. Mas ele, aqui no capítulo, ele vai trazer para nós assim: já parou para pensar que os vulcões, eles não têm apenas o poder destrutivo, como foi citado acima, mas como que seria então a relação de um vulcão com os demais elementos da natureza? Tipo, o porquê do vulcão existir? O vulcão é um tipo de relevo, querendo ou não. Para se formar um vulcão, para se formar toda a sua formação, tem que ter um tipo específico de relevo. E qual a sua influência no relevo na superfície terrestre? Então, qual é a influência desse tipo de relevo, dessa forma, na superfície terrestre? Ali ele vai colocar 3 questõezinhas para nós, tá? A primeira é: o Brasil possui vulcões como registrado na imagem? Então, no Brasil existem vulcões como os registrados na imagem ou não? E será que em algum momento na história geológica o país teve vulcões? Então, se não tem, ou tem, ou chegou alguma vez a ter, como que é? Vocês já estudaram sobre, sabem alguma coisa sobre se teve, se não teve, se nunca teve? Então, vamos para a segunda questão. Aqui na 2. Você conhece algum vulcão que tenha entrado em erupção? Ou em que país esse fato ocorreu? Geralmente, ele sempre tem os vulcões no Chile, aqui perto, né, no caso, que são vulcões bem potentes, os quais são explosivos, e eles geram muita fumaça, que às vezes a fumaça pode até vir aqui para nós, de tão potentes, de tão explosivos, de tão significantes que eles são. E temos a 3, que é: qual é a relação do vulcanismo com o relevo terrestre? Então, se o vulcão ele é uma elevação na superfície terrestre, como que ele se formou e o porquê, como e qual a sua relação em si com o relevo terrestre, como que ele se forma e toda a sua particularidade com esse quesito. Vamos ver agora, então, vamos estudar o relevo? O relevo, então, a geomorfologia é o ramo da geografia que ele vai ser responsável pela análise dos relevos, de toda a estrutura geológica da crosta. Então, estudando a superfície terrestre, ela não é uma superfície regular. Ela tem lugares mais altos, lugares mais planos e lugares com depressões. Então, vão ter os lugares que são extremamente altos, lugares que são extremamente baixos e lugares que são extremamente planos. Então, a geomorfologia ela está aí para estudar, tá, gente? Ela vai estudar como se formou, do que é formado, que componentes estão formando aquele relevo ou aquela depressão e como. O mais importante é como se formou e como está dado aquele tipo de relevo naquele lugar. E também temos que levar em consideração que o relevo ele influencia em várias coisas, né? Tipo economia, ele pode influenciar em vários aspectos que a gente vai ver à frente. Então, os elementos formadores do relevo. Para se formar o relevo, nós temos 2 agentes, os agentes endógenos e os agentes exógenos. Os endógenos são os processos internos que estão postos no interior da Terra, que são processos do magma, processos da própria crosta, os movimentos, a dinâmica terrestre. Ela faz com que esses processos, os processos endógenos, eles gerem o dinamismo interno do nosso planeta, que são muito relacionado com o tectonismo ou vulcanismo, que são movimentos que ocorrem no interior da Terra, no interior da crosta, os quais influenciam na formação deste relevo. Temos também os chamados processos exógenos. Os processos exógenos, eles são processos que são
de fora do planeta, tipo, na atmosfera, processos mais atmosféricos, chuvas, erosões, o calor, o frio, o degelo, quando uma rocha ela congela e ela descongela, ela vai sofrer uma alteração. Aquele terreno que congelou e descongelou, ele vai sofrer uma alteração. Então, esses processos que são chuva, erosão, frio, calor, que afeta no relevo, ele é chamado processo endógeno. E o interno, que é movimento dinâmica da Terra, vai gerar o vulcanismo e movimento de placas, tectonismo e tudo mais, são os processos endógenos, que são os processos internos do planeta Terra. E tem influência, sim, com o relevo. Aqui no capítulo 200, na página 213, temos duas imagens. Na primeira imagem é a falha de San Andreas, lá na Califórnia. E ela é um exemplo de processo de fator endógeno. Por que se formou a falha de San Andreas? Com o afastamento de placas, ocorreu a formação daquele tipo de relevo. É uma falha, é um afastamento, um encontro de placas tectônicas, as quais se afastaram e geraram a falha de San Andreas. E já um exemplo de processo exógeno é a Vila Velha ali em Ponta Grossa. Muita gente fala, gente, que o processo da Vila Velha ali, de toda a formação daquele relevo, da taça, é por vento. Mas, gente, lá em Ponta Grossa ele não tem o vento suficiente para fazer, para ter esse tipo de formação. Então, se alguma vez alguém falou para vocês que ali em Ponta Grossa a taça é formada por vento, que os ventos atuam no polimento para se formar a taça, é mentira, tá? Alguns livros didáticos também falam que é por vento, mas não é. Não tem o vento suficientemente para modelar a rocha. Então, mas se não é o vento, é o quê? É a chuva. Aqui nessa parte mais escurinha, gente, aqui que tem em cima uma rocha mais escura, ela tem tipo uma certa carapaça de uma rocha mais metálica. E ela, sendo mais metálica, mais forte, ele chove, quando chove em cima, e essa rocha que está abaixo aqui, ela é mais sedimentar, ela é mais fácil de se dissolver. Então, como a chuva cai de cima, lá em cima fica mais resistente. E a caída da água, tipo, cai assim e cai assim, vai afunilando aqui onde é mais frágil. Então, se alguma vez falarem para vocês que a formação lá da taça de Ponta Grossa, de Vila Velha, é eólica por vento, falem não. A professora me explicou que é por causa da carapaça de rocha mais metálica, mais resistente que tem em cima, e abaixo é mais sedimentar. E quando chove, ocorre esse afunilamento, por isso que tem essa forma, tá, gente? Que é chamado um tipo de sedimentação, no caso, né? Até aqui na apostila de vocês está que é ação eólica, gente. Não é ação eólica, tá? Ação erosão por água, por chuva. O estudo tipo, você tem que estudar o tipo da rocha, tá? A rocha de cima é mais resistente e a rocha de baixo é mais frágil. Por isso, por conta da chuva, ocorre a sedimentação aqui, acaba corroendo. Aqui na página 214, vamos ter duas questõezinhas, tá? Que vão falar sobre os fatores atuantes no relevo brasileiro. A primeira fala quais desses fatores formadores e modeladores do relevo mais agem nas formas da superfície terrestre brasileira. E a 2 é de que maneira o ser humano pode modelar o relevo. Descreva uma ação antrópica, que é uma ação causada pelo homem, que você conheça e que tenha transformado o relevo. Então, pesquisem, pensem e respondam. Ainda aqui na página 214, a gente vai iniciar o assunto sobre as características do relevo agora brasileiro. Então, o Brasil, ele tem diversidade de altitude, diversidade
de alturas, de altitude no seu terreno, até porque a extensão territorial do Brasil, ela é bem grande. Então tem os lugares que são mais altos, tem os lugares que são mais planos e tem os lugares que têm as suas depressões, que são lugares mais abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil não há indícios de depressões que são abaixo do nível do mar, tá, gente? Tem, até 100 a 500 metros acima do nível do mar, que é considerado uma depressão, mas abaixo do nível do mar não tem. Então, para se caracterizar o tipo de relevo, nós temos que levar em consideração a altitude daquele terreno em relação ao nível do mar. Mas, como eu disse, o Brasil ele é bem vasto e ele se encontra no meio de uma placa tectônica. A placa tectônica que ele se encontra no meio é a sul-americana. Ele não está em nenhum tipo de encontro de placas. Até por isso que não temos grandes cordilheiras, grandes montanhas ou mesmo ausência de presença de vulcões. Até porque um dos fatores para termos vulcões é o encontro de placas, né? Placas tectônicas. E como estamos no meio de uma placa tectônica, bem ao meio, não tem como ter esse encontro e ocasionalmente não temos como ter vulcões e esses eventos mais tectônicos ou vulcânicos. Aqui na página 215, vamos ter um mapinha, tá, gente? Esse mapinha ele vai falar sobre o relevo, vamos falar sobre as altitudes presentes aqui no Brasil. Esse mapa aqui é um mapa físico. O mapa físico, como vocês sabem, ele tem por objetivo determinar essas características do que características físicas para ser representadas no mapa. No caso, esse é o relevo, mas temos também casos de mapas físicos, os quais representam rios, vegetação, clima e tudo mais. Mas vamos estudar esse que é o mapa de relevo do Brasil. Então, se vocês podem observar, aonde é mais escurinho, mais amarelo, mais forte, ele é o mais alto. Aonde é bem quase laranja, quer dizer que naquele lugar é 1.200 metros acima do mar. Então, é uma altitude alta. De quanto mais vai ficando mais clarinho ali a cor, quer dizer que o terreno é mais baixo ou mais plano, ok? Mas para se caracterizar a classificação, então, do relevo brasileiro, ali na página 216. Para se chegar nesse consenso de nomes e tudo mais, teve os estudos de tecnólogos, pesquisadores, geógrafos e tudo mais, toda uma comunidade científica a qual pesquisou para ter os nomes que temos hoje. Então, o primeiro que a gente pode citar é o Haroldo de Azevedo, lá em 1940. Ele trouxe para nós a definição dele de planaltos e planícies. Para ele, os planaltos eram relevos com mais de 200 metros de altura e as planícies eram relevos com menos de 200 metros de altura. Para ele, tinha só esses dois tipos de forma de relevo e não havia mais, mas a gente sabe que são 3. Já o mais à frente, lá em 1958, temos o Aziz. Ele trouxe para nós também as definições dele de planaltos e planícies. Para ele, os lugares onde predominavam as erosões, as maiores erosões, ficavam conhecidos como os planaltos. E as formas de relevo predominantemente onde tinha sedimentação, que era o acúmulo, onde tinha mais corrosão, eram designadas as planícies. Então, ele quis dizer assim, aonde chovia mais, aonde tinha mais sedimentação, tipo, mais corrosão, acima, assim, tipo, eram chamados os planaltos. E aonde tinha a sedimentação, que é a sedimentação dos planaltos que caía, assim, em volta, tipo, formavam as planícies. E já para o Jurandir Ross, ele já trouxe uma nova forma para o nosso relevo. Ele trouxe uma nova definição, que é
além dos planaltos e planícies, ele trouxe também as depressões, que seriam abaixo do nível do mar ou pouco acima do mar ali, para ser definido as depressões. Então, atualmente, temos essas três definições, que são os planaltos, planícies e depressões. Mas para nós sabermos bem sobre aprofundar mais o nosso conhecimento sobre relevo e tudo mais, a gente tem que levar em consideração a estrutura geológica do terreno. Então, temos dois tipos de estruturas geológicas, que temos as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, tá, gente? Então, mas o que é essa... Para que serve? Então, teoricamente, é a origem e a composição das rochas, dos tipos de rochas que fazem parte do nosso relevo. Então, para a gente saber, a gente tem que estudar, saber sobre as bacias sedimentares e os escudos cristalinos presentes naquela região. Então, o Brasil, ele vai predominar essas bacias sedimentares e esses escudos cristalinos. Mas eu tô falando tanto, mas o que é bacia sedimentar? A bacia sedimentar são regiões as mais baixas do relevo, as quais acomodam sedimentos oriundos de áreas mais elevadas. Então, é mais baixo do relevo ali que recebe a acumulação das sedimentações das partes mais elevadas, que ele descem ali para a bacia sedimentar. E é nessas áreas que se encontram os depósitos de petróleo, carvão e gás mineral. Já os escudos cristalinos, eles são formações bem mais antigas, lá do pré-cambriano, lá no início da formação do planeta Terra. Essas quais elas predominam as rochas vulcânicas e metamórficas, que são ricas em minerais e resistentes ao intemperismo e à erosão, até porque elas estão bem lá embaixo, né? Então não tem como elas sofrerem o intemperismo e a erosão. Elas têm grande valor econômico e justificado pela quantidade de minerais da sua composição, favorecendo a formação de jazidas. É o caso de várias jazidas que temos de extração de minerais, ouro, minérios de todos os tipos de formas. Então, é uma riqueza enorme, tá, gente? De minerais, no caso dos escudos cristalinos. Mas tá, professora, lá na parte lá do Ponta Grossa, você falou das rochas sedimentares, que são rochas mais frágeis, e a parte de cima ali da carapaça, da taça, ela é mais resistente, ok. Mas sabe por quê? Porque nós temos três tipos de rochas. Nós temos as rochas sedimentares, as rochas magmáticas ou ígneas, e temos as rochas metamórficas. Mas, professora, o que é? Não sei se vocês já estudaram ou já pegaram esses três tipos de rochas diferentes nas mãos. Mas temos rochas que vocês conhecem, tá, gente? A primeira rocha vai ser a rocha magmática ou a ígnea. Mas, professora, esse nome é estranho. A rocha ígnea é aquela rocha que originada na solidificação no magma do nosso do vulcão. Mas, professora, aqui não tem vulcão, mas antigamente tinha. Lá na formação do planeta Terra, houve um tempo que a crosta inteira era formada por vulcões. E esses vulcões, eles soltavam lava. E essa lava, ela solidificou com o tempo. E temos, então, a rocha ígnea. Mas qual a rocha que é ígnea e como que a professora falou que aqui é predominante? Sabe aquela rocha de calçamento? Sabe quando se passa por um calçamento e temos aquelas rochas pretas assim? Assim, ó, eu tenho um exemplo aqui pra vocês. Sabem essa rocha aqui? Geralmente ela é mais totalmente escurinha, mas ela é desse jeito. Essa aqui é uma rocha ígnea ou magmática, mas ígnea é mais fácil pra vocês lembrarem. Essa rocha aqui é chamada basalto. Então, o basalto, ele é um tipo de rocha de solidificação de magma, ok? Temos agora o próximo tipo de rocha, que é a rocha sedimentar. Mas, da onde que vem a rocha sedimentar?
A rocha sedimentar, ela é fruto de uma aglomeração, de um conjunto de vários tipos de partículas de rochas. Elas são, tipo, juntinhas, assim, sabe? Elas são originadas pelo desgaste de outras rochas e são transportadas pela água e pelo vento. Por isso que eu disse que lá na Vila Velha ocorreu esse desgaste, que a rocha de baixo é uma rocha sedimentar. E não foi eólica, até poderia ser eólica. Se lá tivesse um vento possivelmente forte para ocorrer o desgaste. Eu tenho um exemplo aqui de um arenito. Arenito é um tipo de rocha sedimentar, tá, gente? Ele é tipo texturizadinho, parece uma areinha, sabe? Assim. Então, como eu disse, ó, você passa assim, ele sai uma areinha. Então lá, se fosse o vento forte, como temos casos em outros países, geralmente em desertos, sabe? Ocorre a erosão eólica. Com o vento bate assim e desgasta a rocha e ela se dá forma e tudo mais. O exemplo é ali naquela primeira imagem ali que vocês têm aqui na página 217. Aquela ali é uma rocha sedimentar. Que é assim, tipo, ela é texturizadinha, ela é mais frágil, digamos assim, sabe? Em quesitos de erosão e intemperismo e tudo mais. E temos as rochas metamórficas, gente. Agora que vem. A rocha metamórfica, ela é aquela rocha sedimentar, assim, cheio dos granulométricozinhos de outras rochas, geralmente do quartzo, que sofreu um cozimento ali e ela teve uma alteração. Então, mas professora, que tipo de rocha que é essa? A gente conhece? Sim, gente. O mármore é uma rocha metamórfica. O mármore, ele foi uma rocha sedimentar, que foi cozida e se formou o mármore. Mas tem uma coisa, o mármore é diferente de granito, gente. O granito é ígneo. Não sei se vocês sabem, conhecem, tipo, sabem diferenciar. É muito difícil quem saiba diferenciar um granito de um mármore. Eu vou achar aqui na internet pra vocês que eu tenho um exemplo aqui, tá? Ó, vamos pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Este é um mármore. Quando vocês forem ver um mármore, olhem, notem que ele é tipo mais... Como ele foi cozido, né? Ele é tipo mais achatadinho, assim. Ele é mais com rasuras, assim. E o granito? O granito é uma rocha sedimentar. É uma rocha ígnea. Ele não sofreu nenhum tipo de cozimento. Olha, ele está tipo inteiro. É tipo colocadas camadinhas, assim, ó. Como que ele é diferente do mármore. Então, quando